Eu sou Cristiane Rebelo e este é o programa Reconstrução Pessoal. Nós estamos aqui nesse espaço para conversar, para ouvir histórias de pessoas que passaram por tempestades e que estão se recuperando ou se reconstruindo ou já se reconstruíram também. São pessoas que, como a gente, têm dificuldades, têm sonhos e em algum momento esses sonhos foram destruídos, eles foram machucados pela vida, mas com a graça de Deus e com fé, eles estão se erguendo. São milagres diários, são bênçãos que Deus dá. O apóstolo Paulo nos diz aqui em sua segunda carta aos Coríntios o seguinte: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito: crie, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Hoje está conosco a bispa Vanessa Adassa, que veio aqui nos contar uma história de fé, de milagres, de reconstrução, de restauração, uma história que vai fazer você pensar, chorar, se emocionar de todas as maneiras. Bispa, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que Deus mandou você aqui porque quer falar conosco e quer falar com as pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é meu que está aqui, né? Eu tenho, assim, para mim é uma honra estar aqui falando com você. Desde já foi assim o mesmo espírito, que eu já senti o mesmo espírito aqui entre nós. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Eu quero agradecer ao Senhor, quero agradecer a todos vocês que vão estar acompanhando essa trajetória. É muito importante, fundamental, muitas pessoas acompanharem, compartilhar, porque isso aqui eu creio que vai alcançar muitas vidas que precisam ouvir essa história. Vai restituir muitas pessoas. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a você, agradeço a oportunidade maravilhosa, ainda mais aqui na América, de estar falando isso. E vamos deixar o Espírito Santo de Deus usar. Eu tenho certeza que, conforme eu estiver falando aqui, pessoas vão ser alcançadas aonde você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho. Aonde você estiver, você será alcançado, porque a palavra de Deus é como faca de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E quando dois ou mais falam no nome de Jesus, ele se faz presente. Nós vamos ouvir agora uma história de libertação e de sobrevivência. Um milagre que Deus fez que é avassalador, foi avassalador na vida da bispa e vai ser também nas nossas vidas, porque escutar uma história do nível da que nós vamos escutar é um privilégio ver como Deus faz. É um privilégio ver como Deus age e como Ele liberta, como Ele reestrutura as nossas vidas, como Ele reestrutura as nossas famílias. Partindo de um ponto, a partir daqui é com Deus. E Ele faz. Amém. Bom, conta pra gente, Vanessa, como você nasceu, onde você nasceu, como foi a sua infância? Então, eu vim de uma família espírita de geração em geração. Na verdade, uma família satânica que servia a Satanás. Eu vim de uma família muito bem estruturada. A única filha, a única neta, a única sobrinha de ambas partes. Meu pai era militar. Minha mãe, ela cuidava de mim. E essa minha família, ela tinha um centro de espírita no Rio de Janeiro muito conhecido. Esse meu tio, que era o irmão da minha mãe, era um pai de santo, né? Muito requisitado no Rio de Janeiro. Era um satanista muito bem requisitado. Ele era o chefe da nossa família, espiritualmente falando. Desculpa, deixa eu te interromper só para eu tirar uma dúvida. Um pai de santo e um satanista é a mesma coisa? Ou, no caso, o seu tio tinha esses dois? Tinha esses dois, porque títulos. porque ele
ele era um homem muito estudioso. Às vezes a pessoa acha que o espírita não é uma pessoa estudiosa, mas meu tio era muito estudioso. Então ele servia a muitas giras, como se diz, né? A gira da mesa branca, mesa vermelha, mesa preta, e até chegar ao satanismo, que se diz que é a capa do livro de São Cipriano. Ok. Essa capa do livro de São Cipriano, a pessoa só pode servir se você é convocado. Se alguém te der essa capa. Se alguém te der esse livro, como se fosse uma Bíblia. Tá. Então, aí esse nível é o nível satanista. Sim, sim. Ok. Então, a minha família, ela veio de uma coisa muito arregada, muito entranhada no espiritismo. Esse meu tio, com 9 anos de idade, ele na festa de Boi Bumbá, na escola do folclore, manifestou a Satanás. Fazendo Boi teatro. Bumbá, aquele folclore? Folclore. E dali, houve-se uma mãe de uma criança que estava ali e levou esse meu tio para ele manifestar e desenvolver os talentos e os dons dele. Foi aí que começou toda a situação. Eu criança ainda. Criança. Então ele já com 10, 11 anos de idade, ele já tinha um grau bem alto na área do espiritismo. Porque ele desenvolveu muito rápido, porque ninguém promoveu isso e foi uma coisa natural. Então a minha família era uma família dotada de dons. A minha mãe saía do corpo dela de madrugada, a minha avó era cigana, então minha família veio assim de muitos dons, que era de Deus, mas o diabo usava. Então assim, a minha família, eu vim de uma família completamente deturpada. Quem era homem virava mulher, quem era mulher virava homem e quem era normal virava prostituto. Porque quem dominava a minha família era Satanás. Então Satanás, ele fazia tudo ao contrário. Tudo que Deus queria perfeito, Satanás, ele deturpava aquilo dali. Então esse meu tio, que era pai de santo, ele era bissexual. O meu pai, meu pai mesmo, vivia uma vida de prostituição. E todos da minha família, eu não vim de uma família normal. Pai, mãe, irmãos, tios, eu vim de uma família completamente anormal. Uma família que o inimigo, ele deturpou a sexualidade, vamos dizer assim. Ela era, então, espiritualmente disfuncional. Disfuncional, sua família. disfuncional completamente. E foi dali que Deus me fez eu brotar, né? Então, assim, eu fui preparada desde pequenininha para ser substituta desse meu tio, que era um grande feiticeiro. E eu fui também preparada para ser uma grande artista no meio artístico, porque eu tinha o meu outro tio, ele era figurinista da Xuxa e dos Trapalhões, desde a Manchete. Então eu fui preparada no lado espiritual e no lado físico. Então era uma família completamente desordenada, porque a minha casa comia espiritismo, né? Então, no terreiro de Umbanda, no terreiro de Macumba, meu tio fazia pactos e mais pactos para eu ter sucesso. E do outro lado, que era o meu outro tio, que era da parte da Xuxa, eu fazia todo quanto é tipo de programa, televisão, dançava no programa da Xuxa, novela, desfile de moda, filmes, né? E eu fui projetada desde pequenininha para ser uma satanista e uma artista. Então, eles me projetaram. A Vanessa foi projetada para ser aquilo dali. Então, todos os cursos possíveis e impossíveis era investido em mim. Tudo quanto é curso de conhecimento do espiritismo era investido em mim. Referente à televisão era investido em mim. Tudo foi investido em mim para eu ser preparada para aquilo dali. Eu vivia 2 mundos, o mundo espiritual, que eu me envolvi de forma muito grande, e o mundo físico-artístico, que também eu me envolvi de forma muito intensa. Então eu conheci os 2 lados da moeda ali, desde muito pequena. E com isso eu obtive muitas pessoas que entraram na minha vida, como a Xuxa e outros artistas também, por conviver na casa dela, porque meu tio vivia na casa dela, fazendo figurino dela, e meu outro tio, que era o espiritismo pai de santo. A minha mãe era uma mulher que ainda não era convertida e ela vivia uma vida muito louca.
Então minha mãe ela não tinha muito tempo assim para poder cuidar de mim. E o meu pai, por sua vez, também era uma vida muito louca, tinha 15 mulheres, 15 namoradas. Era um militar, muito bem-sucedido, forte, bonito, e tinha 15 mulheres. Então eu acabava ficando... E a sua mãe aceitava essa situação? Não, a minha mãe ela não aceitava. Como é que minha mãe funcionava sofria isso? muito, né? A vida da minha mãe era de muito sofrimento por causa disso. Mas a minha mãe, ela era muito nova. Minha mãe me teve com 19 anos. Então a minha mãe, ela não soube lidar com essa situação. E pelo fato que a minha mãe também tinha que correr atrás da vida dela, então eu acabava ficando na casa de um, acabava ficando na casa de outro. E era uma vida assim meia... Desordenada. Desordenada. Eu não fui uma criança que tinha uma vida normal, de chegar em casa, almoçar, ter um momento com a família, com os pais, não. Eu era uma criança que eu trabalhei, desde quando eu me entendo por gente, eu trabalhava. Eu chegava da escola, eu comia dentro do carro, eu ia desfilar, eu ia para a televisão, eu ia para o Teatro Fênix, eu estava gravando um programa da Xuxa, então eu tinha professor particular, quase eu não ia para a escola por causa dos meus trabalhos, então eu tinha professor particular que me acompanhava por causa dos meus trabalhos. Então assim, a minha vida era muito agitada. E ao mesmo tempo, dessa agitação no meio artístico, era também muito agitada no meio espiritual. Então, com isso eu fui treinada, eu fui capacitada, vamos dizer assim, nesses dois mundos, que é o mundo de ilusão, o mundo satânico, né? E com isso daí, a minha família veio dessa genealogia espírita. Com 6 anos de idade, meu tio ele me apresentou no Roncó, para ser apresentada e fechar o meu corpo para Satanás, para que Satanás viesse a me dominar e eu ser a substituta dele. Com 6 anos. Com 6 anos. E ali eu fiquei pelada, com muitas oferendas, eu tinha que ficar deitada num quarto escuro, com todas aquelas oferendas apresentadas, 3 dias e 3 noites, não podia sair na rua, que meu corpo estava aberto. Isso significava que o meu corpo estaria sendo fechado e ali, a partir daquele momento ali, quem ia ser dono da minha vida ia ser o Satanás, né? E acabou que o Satanás não me aceitou. E meu tio se revoltou por causa disso. Como assim não aceitou? O inimigo falou que ele não poderia me tocar. E ninguém da minha família entendeu. E meu tio se revoltou. Fez muitos pactos por causa disso, jogou búzios, cartas, para poder entender o porquê que eles não estavam me aceitando. Se eu era a única filha, eu era a única sobrinha, eu era a única genealogia. Se ele não tinha com quem substituir. E o inimigo ele não falava nada, ele só falava que não podia me aceitar. E era o meu sonho, se tornou o meu sonho, ficar no lugar do meu tio. Então eu também fiquei revoltada, com 10, 11 anos de idade. Eu fui para um outro terreiro de macumba, de uma outra feiticeira muito conhecida no Rio de Janeiro, para que ela pudesse entender o meu caso, para que ela pudesse entender o porquê que eles não me aceitavam. E no momento que ela manifestou aqueles espíritos malignos, o espírito maligno simplesmente olhou para minha cara e ficou calado e arregalou um olho muito grande e não falou nada. Então, a gente não tinha resposta para aquilo dali. A minha família fazia feitiçarias e mais feitiçarias, matança, e ninguém tinha resposta, nem meu tio tinha resposta. Porque não, ele falava, tira esse cavalo daqui que eu não quero ela perto de mim. Eu fazia de tudo para poder arrumar eles no quarto, porque antes da festa acontecer, tinha que arrumar elas, tinha que botar as coisas, e aí eu não podia tocar neles, eles não queriam que eu ficasse perto, sendo que eu era única, eu era substituta. Então meu tio, ele falava, então quem é que vai ser a substituta se só tem ela? Então, isso se pendurou muitos anos na minha vida, até o ponto desse meu tio ele ficar maluco e ficar com AIDS. E quem teve que cuidar dele fui eu e a minha mãe. E aí nós cuidamos desse meu tio manifestado 24 horas por dia dentro de casa, amarrado, igual um bicho, 24 horas. Na minha casa não podia ter faca, não podia ter vidro, não podia ter nada, porque tudo ele queria entranhar no meu tio. Ele não deixava meu tio ficar em sã consciência, ele não deixava meu tio comer, ele não deixava meu tio tomar remédio. A ideia era matar, então. A ideia era matar. A ideia era levar meu tio para o inferno. E eu e minha mãe, por sua vez, por ser espírita, a gente não sabia o que fazer.
A gente começou a ir para a igreja católica, a gente foi para o budismo, a gente foi para várias religiões, para as pessoas poderem saber como que a gente faria com aquilo ali. Meu tio estava igual um bicho dentro de casa, só andava pelado, queria escalar as coisas dentro de casa, quebrava a casa inteira. Era uma força descomunal que ele tinha, e ele tinha que ficar amarrado o dia todo. E a gente não sabia como lidar com aquela situação. E aí até um belo dia que a minha mãe chorando muito, porque minha mãe estava grávida do meu irmão, do segundo casamento. E a minha mãe grávida, então quem tinha que ficar mais com ele era eu e meu padrasto. Todo mundo já estava se definhando, magro, de tanto essa situação seríssima. Ele tentava se jogar quase todos os dias do meu prédio, então a gente tinha que ter coisas para poder ele não se jogar. Teve um dia que ele tentou se jogar e se firmou, e se cravou em vidros e ficou todo ensanguentado, teve que ambulância, a gente não podia tocar nele porque ele estava com AIDS. Então foi uma guerra muito travada que a gente teve, todo mundo ficou muito deteriorado. E a minha mãe grávida, e minha mãe chegou para ele chorando e falou para ele: fulano de tal, que eu não vou falar o nome dele aqui, por que você está fazendo isso com a minha família? Se a minha família te serve há mais de 40 anos, o meu irmão nunca deixou de faltar nada para vocês. O meu irmão, o de melhor, vocês têm o de melhor. O centro de Umbanda, o centro de espiritismo do meu tio, eram as coisas melhores, porque Satanás ele não pede nada pior. Satanás ele pede tudo de melhor. Meu tio dava tudo de melhor. Meu tio pegava todo o pagamento dele do banco. Meu tio tinha uma condição financeira muito alta, trabalhava no fórum com a maior juíza do Rio de Janeiro. Ele era o escrivão dela. E ele tinha um poder aquisitivo muito grande. Ele pegava todo o dinheiro dele e botava dentro do terreiro de macumba para os santos dele. E isso aí eram diversas vezes que a gente via isso acontecer na nossa família. E dali eu aprendi o que é ofertar, o que é dizimar, o que é você dar o seu melhor. Foi dentro do terreiro de macumba que eu aprendi isso. Então, a minha mãe chegou para ele e falou: por que você está fazendo isso com a nossa família? Por que você está definhando a nossa vida? Por que você está fazendo isso com ele, se ele foi a pessoa que mais te apoiou? Que se ele foi a pessoa que mais te deu tudo para vocês, serviu a vida dele inteira desde os 7 anos de idade para vocês. E foi quando o Satanás falou na nossa cara que o final de todos eles que servem a ele era esse. E que ele ia levar ele, e que chegou o tempo dele. E que a AIDS quem havia colocado era ele. E que a loucura quem havia colocado era ele. E que o final dele seria esse. E que não ia adiantar a gente fazer nada, porque ele ia levar, porque ele era dele. Ele era cavalo dele. E da mesma maneira que ele ia levar ele ia levar um por um da minha família. Inclusive aquele que estava na barriga da minha mãe. E prometeu o meu irmão que estava na barriga da minha mãe. Então ali a gente acordou. A minha mãe entrou em desespero, a gente ficou sem saber o que fazer. Foi aí que eu vi um programa de televisão, onde o pastor falou para colocar a água em cima da televisão para orar. Meu tio estava amarrado, eu lembro como se fosse hoje. A minha mãe estava deitada, porque a gente fazia escala na minha casa. Ali para poder cuidar. Então, quando minha mãe estava dormindo, eu tinha que ficar do lado do meu tio. Quando meu padrasto chegava do trabalho, ele ficava com meu tio enquanto eu ia dormir. Então era escala. 24 horas. Era uma vida... Era uma escravidão. Eu parei de fazer os meus desfiles, as minhas coisas, eu tive que dar uma parada na minha vida para poder até acabar aquela história, né? Então a nossa vida, a minha mãe parou de trabalhar, a minha mãe tinha 2 equipes de filmagem, não pôde mais trabalhar, ela equipou toda a nossa casa para ter provas. A minha mãe tem 4 caixas de fitas, na época era fita cassete, 4 a 5 caixas de fita cassete, de todos os dias, a movimentação que acontecia dentro da minha casa com meu tio. E aí, aquela era uma vida de inferno na nossa vida. Foi um inferno, um inferno. E aí, eu botei um copo com água, eu estava com meu tio aqui amarrado, e ele ficava o dia todo manifestado. Você era adolescente? Adolescente, eu tinha 14 anos de idade. 12 anos, você era uma menina. E ele ficava... Só ficava assim...
fazendo diversos barulhos. Parecia Era um bicho, um animal. E aí olhava para mim, quando olhava para mim, eu vou te matar, eu te odeio, né? Eu vou matar ele, vou matar todo mundo. E aí eu não dava confiança, porque como eu era criada desde pequenininha falando com eles, eu não dava confiança para eles, e era tipo assim, para mim nunca tive medo, porque eu fui nascida e criada dentro daquilo dali, então eu nunca tive medo daquilo dali. Para mim aquilo dali era super normal. Então o pastor chegou e falou: coloca o copo com água. Eu coloquei o copo com água, o pastor fez uma oração. E aí foi no momento que ele meio que fez assim. E eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei o copo com água e fiz assim, somente ele deitado aqui na minha frente. Eu fico até arrepiada só de falar. Peguei o copo com água e fiz assim, só fiz isso, ó. Parecia até aqueles papas quando vai. Parece filme de terror. Aquele negócio assim, né? Filme de terror, sabe? As pessoas falam que filme de terror não é real sim. A pessoa coloca o filme de terror dentro da casa dela, ela tá dando legalidade para Satanás. Ela não entende o que está fazendo. Não tem noção da legalidade do que está fazendo. Eu peguei aquilo dali e fiz assim, pá. Só isso. Ele saiu, ele conseguiu se desprender das cordas. Era um filme. Contando, ninguém acredita. O rosto dele transfigurou. Isso aqui dele inchou. Ele ficou vermelho. Ele saiu das cordas, ele começou a quebrar a casa inteira. Ele se escalava nas paredes. O que você está fazendo comigo? Meu corpo está queimando, eu te odeio. Entrou dentro do chuveiro, começou a se banhar no chuveiro. Minha mãe acordou. Vanessa, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Mãe, tranca a porta do banheiro. Tranquei a porta do banheiro, ele quebrando a porta do banheiro, querendo matar a gente dentro de casa. Eu ligando para a polícia, ligando para o porteiro, porque todos os porteiros já sabiam, o prédio inteiro já sabia o que a gente estava passando, e o porteiro veio e a gente conseguiu amarrar ele de novo, e ele gritando: não faz isso comigo, meu corpo está queimando. E foi ali minha primeira experiência no mundo espiritual. E eu falei com a minha mãe: eu não sei o que foi, eu só sei que eu peguei um copo com água, eu coloquei em cima da televisão, o pastor orou, e eu simplesmente joguei um pouco nele, e aconteceu tudo isso. A minha mãe vai ser lá que a gente vai levar ele, então. E foi lá que nós levamos meu tio. Você foi sua primeira noção de que existe algo ali, mas muito mais forte, muito mais, que pode acabar com isso aqui. Porque na verdade a gente não conhecia o nome Jesus. A gente nunca ouviu falar do nome Jesus. A minha família não tinha esse conhecimento. E vocês estavam tão dentro daquilo ali que parecia que outras informações Jesus pra gente era quando, olha, eu vou falar para você, quando a pessoa falava assim, Jesus era como história de Saci Pererê, história de Buda, a gente você viu Jesus pendurado no crucifixo lá, né? Quando passava na igreja, e católica, era isso. Entendeu? Não tinha dimensão do que é isso. O espírita, hoje em dia, com a internet, hoje em dia, com a facilidade, o Google... Eu estou falando numa época que não existia Google, não existia internet, não existia informação, era muito raro cultos pela internet, né? Existia poucas pessoas na igreja evangelizando, e que muitas das vezes ninguém dava crédito, entendeu? Então, assim, foi uma época onde que não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, que as pessoas hoje em dia têm esse conhecimento. Tem muita informação. Tem informação. Então, foi numa época onde a gente não tinha essa informação. Então, nós levamos ele para a igreja, muitos pastores entraram nessa guerra, foi uma guerra muito escaldante. Ele saía da igreja às 3 horas da manhã, praticamente desmaiado, porque o corpo dele não aguentava tamanhas legiões de demônios que entrava e que saía, e que não acabava aquilo dali, era uma coisa contínua. Você tem que expulsar um por um? Legião por legião. Legião por legião, então. Era muita legião, muita cabeça, muito chefe, muita gira. Porque, assim, quando a gente usa o termo legião, a gente está usando aquele termo de exército. Então, aqueles grupos enormes, é aquilo mesmo. É aquilo mesmo, é literalmente aquilo. E para aquilo dali acabar, como diz a palavra de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas, às vezes, fala assim, resistir ao diabo.
Você já pegou uma pessoa com fogo? Bota aqui o fogo aqui na pessoa e vai botando fogo, 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 até a pessoa resistir. Então, ou seja, o diabo é assim. Tem que resistir de verdade. Então, para aquilo dali sair, depois de feito pactos e mais pactos e mais pactos e mais pactos, vendido a alma para o inimigo, não foi de uma hora para outra. Foi muita batalha. E dali foi aonde começou o meu ministério e o meu chamado de libertação, a qual eu não sabia, não tinha dimensão, eu não... Mas aquilo dali tudo já era uma bagagem para lá há anos que ia acontecer na minha vida, a qual eu não sabia, mas que eu já estava dentro de uma situação a qual Deus já estava me preparando desde pequenininha. E por isso a não aceitação lá atrás. E por atrás. Isso a não aceitação lá atrás. E aí, meu tio, ele foi liberto, parou no hospital, foi parar no hospital, não voltou em sã consciência porque a loucura ainda continuou. Ele voltou numa consciência, mas aquela consciência... Tinha momentos de consciência, momentos não. Isso se pendurou um bom tempo. E ele aceitou Jesus no leito da morte com Davi Miranda, que foi o patriarca da Deus e Amor. Quer dizer, que vocês não conheciam? Não, a gente era do mundo, Davi. A gente era ímpio ainda. Então vocês não chamaram o pastor Davi Miranda? Nada, o pastor lá. Davi, ele fazia um trabalho no Rio de Janeiro, dentro dos hospitais, todo de branco, e a gente não tinha dimensão quem era. E meu tio dentro do leito do hospital, o Davi Miranda chegou, orou por ele, e meu tio contou a história, que era satanista, e Davi Miranda falou, você quer aceitar Jesus, você quer entregar a tua vida? E meu tio aceitou, e dali meu tio partiu para a glória. E ali começa-se a minha história. Ali começa-se o meu legado, vamos dizer assim. A sua mãe, ela teve o seu irmão? Como é que foi isso? Nasceu a minha bebê? Irmã teve meu irmão, nasceu bebê. Nasceu bebezinho, sim, nasceu saudável, nasceu tudo bem. saudável, porém, houve-se uma grande catástrofe na minha família. Depois do meu tio falecer, meu pai veio a falecer com 32 anos de idade. Depois do meu pai veio meu avô. Depois do meu avô veio outras pessoas da minha família, um atrás do outro. Ou seja, aquilo que ele falou lá atrás, quando ele enfrentou, quando a gente estava cuidando dele, aconteceu. E ia continuar acontecendo se a gente não tivesse, se um não tivesse levantado a bandeira e falado assim, a partir de agora acabou. Acabou aqui, cortou aqui. Daqui você não passa mais. Porque ele começou a levar um por um. E cada um com catástrofes piores que a outra. Câncer. Nenhuma foi uma morte. Nenhuma foi uma morte normal. Tudo com problema, tudo coisas difícil, muito pesadas. Tudo doído. Muito pesadas. E às vezes quando a pessoa fala assim, porque eu sou espírita e tal, porque Deus está fazendo... Deus não, né? Mas, nossa, a minha religião está me dando tudo. Eu falei, vai te dar. Porque minha família vivia, a gente estragava queijo, estragava presunto. A minha família era festa quase todos os dias. Cervejal, churrasco. Vai te dar, mas vai tomar depois, era bonança até dizer chega, prosperidade até dizer chega, carros na garagem, né? Só que quando ele tira com as duas mãos. E ele faz você não só tirar o financeiro, como também a sua saúde, como também tudo da sua vida. Tirar a tua paz, alma. Né? Entendeu? E foi isso que aconteceu na minha família. Se vocês não tinham paz, era aquela tormenta. Não tinha paz, não tinha paz. Então, assim, e além dessa questão toda espiritual, né, que existia, a minha família, eu costumo dizer que ela comia, bebia e se alimentava do espiritismo. É igual um cristão. Você vai na casa de um crente, os cristãos oram, o Espírito Santo se manifesta, Deus fala, Deus revela, são hinos. A mesma coisa acontece no reino das trevas. Quem desce são os espíritos, eles falam, eles revelam, eles também revelam, eles também falam do que vai acontecer no teu futuro. Né? Eles também, porque o inimigo ele sai de uma área e se coloca em outra área, ele somente se esconde, mas ele continua na vida da pessoa. Ele sai da área financeira, vai para a sentimental, sai da sentimental, vai para a espiritual, ele fica ali se escondendo. Então, ou existe uma libertação de verdade, ou não existe. Ou então fica só mudando de área e você é enganado por enganado aquilo. E muitos cristãos, eles são omissos ao mundo espiritual. Eles não encaram o mundo espiritual como se deve ser encarado.
Eles têm medo, eles não têm conhecimento, eles não se interessam em combater aquilo dali para verdadeiramente aquilo ser liberto. E acaba culpando a Deus muitas das vezes, culpando a Deus pela vida financeira, culpando a Deus pela vida sentimental, sendo que aquilo ali ainda não foi liberto. Existe ainda um demônio que está ali escondido. E a coisa que mais Satanás ele ama, é quando você é omisso a ele. É quando você finge que ele não está na sua vida, quando você não quer saber. Quando você deixa ele ali na sua vida e você vive a sua vida como se nada tivesse. Porque é conveniente. E ele ama um cristão assim. Ele ama um cristão que não vai bater de frente com ele. Ele ama um cristão que não vai olhar para ele e falar, olha, você está aqui na minha vida e a partir de hoje eu não quero você mais na minha vida. Eu já te vi. Eu já te reconheci. Eu já entendi já que você está na minha vida. Você parou sobre a omissão. A omissão. De muitos cristãos. A omissão foi algo que me chocou muito quando eu me converti. Porque eu vi que às vezes a pessoa está dentro da igreja, foi nascida na igreja, foi criada até em igreja católica, não tem conhecimento, não tem base, não tem experiência no mundo das trevas e trata o mundo espiritual como algo banal, trata o mundo espiritual como algo indiferente, sendo que o mundo espiritual ele é vivo, o mundo espiritual é mais vivo do que nós mesmos, porque enquanto a gente dorme, o mundo espiritual trabalha. E essa omissão, ela faz com que muitos pastores, igrejas, elas não querem encarar, porque para você encarar, você tem que pagar o preço. E muitos não querem pagar. E aí é que entra meu ministério. Porque toda pessoa que trabalha com libertação é muito perseguido. Toda pessoa que trabalha... Mas nós vamos voltar já, pera lá. Eu quero voltar um pouquinho, antes da gente chegar na sua conversão, eu queria voltar um pouquinho depois do falecimento do seu tio, e vocês descobriram que existia um outro caminho, lado, uma outra situação. É. Como foi que isso aconteceu? E aí? Então, era muito engraçado, porque com essa história... eu fiquei assim, deslumbrada, porque eu nunca tive experiência com azeite e com água, né? E eu vi o quanto azeite e a água foi importante para a minha vida naquele momento. Que eu lembro que meu tio ia comer, eu botava 3 pingos de azeite na comida dele, escondido. E quando eu chegava com a comida para poder entregar, ele jogava o prato longe. Porque o inimigo que estava nele já sabia que aquele prato estava consagrado. Então foi ali que eu descobri o quanto o azeite e a água era uma coisa, era um poder de Deus sobrenatural. Eu sendo ímpia. As coisas consagradas a Deus. As coisas consagradas a Deus. O valor dessas coisas. E assim, eu sendo ímpia, eu sem entendimento algum, eu sendo espírita, eu falei, que poder é esse? Que poder é esse que tem nessa água e nesse azeite? Que o inferno ele não conseguia lidar com aquele prato de comida e ele com fome, ele não conseguia comer. E aquilo dali me impactou. E eu falei, mãe, tem alguma coisa nesse azeite, nessa água que é muito poderosa. A gente tem que pegar mais dessa água e mais desse azeite. Né? Então, assim, eu já estava me lidando com muita coisa das trevas, eu já fazia macumbas, eu já fazia... eu já estava com 14 anos, mas era uma macumbeirinha. Ensinava minhas amigas a fazer macumba, botava macumba na rua. Então, assim, eu nunca tinha visto aquele poder, porque a macumba era isso, era aquilo outro, você comprava aquilo outro, um monte de coisa. E um azeite, uma água fazia aquilo tudo. Tudo tem significado, tanto nesse sentido, nos rituais que você fazia, sim. Do mesmo jeito que tem significado as coisas de Deus. Muito mais. O óleo, o azeite, a os ceia, os proféticos, Quer dizer, a força que isso tem, às vezes, é banalizado. Banalizada, as pessoas, elas falam, palhaçada, que besteira. Porque as pessoas, elas não têm experiência, conhecimento, base. Elas nunca tiveram uma experiência sobrenatural. Quando você tem uma experiência sobrenatural, não tem como você não ver, você não acreditar. Ainda mais quem veio das trevas, depois tem a experiência das trevas, depois tem a experiência na luz. Não tem como.
lendo a Bíblia, se você ler a Bíblia direito, você vai perceber ali como Jesus fala sobre isso. Sim. Como na Bíblia toda a gente vê ali o mal trabalhando, agindo, ou usando uma pessoa, ou situações, o que quer que seja. A gente vê claramente isso na vida dos personagens bíblicos, aquelas pessoas. Deus trabalha, quando eu fui para Israel, eu não sei aqui quem foi para Israel, mas quem já foi para Israel sabe que Deus trabalha com todos. Todo Israel é profético, são elementos proféticos. Tudo tem um simbolismo. E Deus trabalha com simbolismos. Deus trabalha com elementos. Satanás trabalha com simbolismo. Exatamente. Porque... Satanás trabalha com coisas proféticas do reino das trevas. E por quê? Me esclareça aqui. Porque Satanás faz aquela imitação... Imita do reino de Deus. Porque ele foi treinado por Deus. Porque Satanás, ele é um anjo. As pessoas falam assim, mas é muito parecido com a macumba. É lógico que vai ser parecido, porque eles são anjos. Eles foram treinados por Deus. Quando a gente faz o ritual satânico, tudo aquilo dali foi treinado, foi Deus que ensinou para eles. Ele não criou nada. Satanás não cria. Satanás imita. Então tudo aquilo dali é imitado. Ele quer o reino dele na terra. Né? Então tudo é imitado, tudo é imitado. O ritual é imitado, as coisas proféticas que acontecem ali são imitadas, tudo é imitado. E as pessoas às vezes não entendem e falam assim, mas é igual a macumba, mas é igual... Mas vai ser igual. Não vai ser igual no lado espiritual, mas é igual porque eles vieram da luz. Igual porque ele imita aquilo que ele viu. Aquilo que ele viu, aquilo que ele... aprendeu, do mesmo jeito que eu aprendi desde pequena que não existia Jesus e que eu aprendi a fazer rituais e aquilo para mim era verdade. Eu aprendi daquela maneira. Eu tinha certeza que aquilo dali era verdade, eu aprendi daquela forma. E quando eu soube que o azeite e a água era um poder grande dessa forma, eu já tinha aquele ladinho, né, dos rituais, né, eu falei, é só isso. Um azeite e uma água tem poder de fazer tudo isso, né? Se consagrar a Deus. Então, assim, as pessoas elas banalizam muito as questões espirituais. Elas racionalizam muito o que não é para se racionalizar, o que é espiritual. A Bíblia fala que o homem que é espiritual, ele entende as coisas espirituais. Mas o homem carnal jamais vai entender as coisas espirituais. A gente tem que fazer uma separação. Tem aquelas pessoas que têm algumas doenças que são doenças psíquicas, são doenças psicossomáticas. E as psiquiátricas que, ele tem um grau disso ou daquilo outro. Sim. Isso é uma coisa. Sim. O diabo é outra coisa. Lógico. Satanás é outra coisa. Lógico. Então, nem tudo que a gente vê é uma obra satânica. Lógico. E nem tudo que a gente pensa ser uma doença, que os racionais, muito racionais, pensam, não, é doença, isso é a mente, isso é... Não. Satanás. Ou seja, precisa existir o equilíbrio. E o discernimento disso, né? Por exemplo, meu tio, o inimigo falou, eu botei AIDS e eu botei loucura. Tudo bem. Mas quando ele foi liberto, a AIDS continuou. A loucura continuou. E ele estava liberto. Só que mexeu tanto, proporcionou tanta destruição, mexeu tanto o mundo espiritual, a parte espiritual, deteriorou tanto a mente dele, tanto o físico dele, que não tinha mais jeito. Não tem volta para determinadas coisas. Entendeu? E, por exemplo, como você falou, o vírus é uma doença. É uma doença. Em algum momento ele contraiu aquilo e ele não tem jeito. Não ali. tem jeito. Só se fosse literalmente um milagre. Mas o propósito de Deus ali não era esse. Era uma libertação, espiritual para levar. Isso aí. Para levar, isso né? Aí. E aí a pessoa não tem esse discernimento. E aí a pessoa acaba sendo uma pessoa ignorante, né? E não consegue ter o discernimento de entender o lado espiritual, o lado carnal, a influência maligna sobre aquilo dali. Porque os dois andam juntos.
Você tem que cuidar do teu corpo, que é templo do Espírito Santo, porque nós não somos anjos, somos carnais. Nós morremos. Nós morremos, nós temos sentimentos, dores, dor de cabeça, nós temos sentimentos, mas também existe o lado espiritual. Então, os dois andam em comum e acordo, né? Temos que andar em comum e acordo. E, sim, e aí você vendo tudo aquilo, o que você fez depois? Como é que foi a sua vida após a morte do seu tio, após esses desastres que começaram a acontecer na vida da sua família? Então, eu fiquei uma menina por fora, linda, bela, uma menina que era chamada para tudo quanto é lugar, para fazer trabalhos, mas destruída por dentro. Tentei me matar, me dar, tomava remédios, era uma menina completamente psicologicamente acabada. Foi uma morte atrás da outra. Eu não conseguia mais falar. Se eu visse alguma coisa referente à morte, aquilo já me traumatizava. Eu fui uma menina que, desde muito pequena, não sei se eu posso falar isso daqui, mas desde muito pequena eu fui molestada fisicamente, porque já existia dentro da minha família um espírito muito pesado de prostituição, de deturpação de sexualidade. Então, o inimigo, ele me colocava muita prostituição de sexualidade, então eu fui uma menina abusada sexualmente em diversas situações. Isso me trouxe traumas, ao ponto de eu não querer mais me envolver com homens. Então eu era aquele monumento por fora e por dentro eu era uma menina completamente destruída. E a minha vida começou a se deteriorar ainda mais com bebidas. Eu comecei a ficar uma menina que eu bebia muito. E dentro dessas minhas saídas e bebidas, eu evangelizava e falava de Jesus. E eu lembro, eu dentro de uma discoteca, fiz uma roda imensa, todo mundo falando do espiritismo, todo mundo falando do espiritismo, do kardecismo, e eu comecei a falar e a pregar e a falar que isso era uma mentira. Que na minha vida, na minha família, eles destruíram a minha família, a minha casa inteira. Porque só quem sobrou da minha família foram poucas pessoas que sobraram da minha família. E ali, naquele momento ali, todo mundo ficava com medo de mim, porque eu falava com tanta força, era tanta convicção, era tanta dor. E eles conheciam você de outra situação, quer dizer, como assim? Conhecia, ninguém entendeu nada, e o pessoal ficava falando, Vanessa, mas você falou, mas eu agora falo para vocês como prova viva. Isso aconteceu na minha família. Meu pai morreu, meu tio morreu, meu avô morreu, todo mundo da minha família morreu. O seu tio, que é estilista também? Não. Esse não. E aí eu falava aquilo com muita convicção, e aquelas pessoas que eu estava levando para a parte do mal, eu comecei a levar para a parte do bem. E todo mundo começou a me ouvir. E eu era ímpia. A única coisa que eu sabia era que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Eu pregava só isso. Você pode ter diversas opiniões. Eu respeito a sua opinião. Mas uma coisa eu posso te falar. Só existe uma verdade. Jesus. Você pode ter opiniões, você pode falar que você teve experiências com diversas religiões. Mas naquele grande dia só vai ter uma verdade. Jesus, só Ele que morreu por você, é Ele o caminho, a verdade e a vida. Eu pregava desse jeito, aonde eu chegava, no meio artístico, dentro do Teatro Fênix, no Projac, nas novelas que eu fazia, eu saía pregando. Só que eu não sabia que servia a Jesus, eu tinha que renunciar, eu tinha que ter compromisso, eu tinha que largar o passado, largar o pecado, eu não sabia nada disso, eu era completamente... Você não tinha sido discipulada, você não conhecia nenhuma igreja? Nada, eu não sabia, eu só sabia da experiência que estava acontecendo na minha família. Daquela história do azeite, você sabia que era do azeite? Eu me apeguei naquilo dali, eu me apeguei naquilo dali. No nome de Jesus. No nome de Jesus, no azeite, na água, e no meu tio, eu me apeguei, porque eu vi aquilo dali. E quando eu vi, eu falei, é aquilo dali, gente. Como é que a minha família tá nisso?
E aquilo dali eu comecei a querer falar para todo mundo: não faça isso na sua vida, não, pelo amor de Deus, não sirva isso. Eu entrei em desespero, eu fiquei igual aquela mulher do poço, quando ela se encontra com Jesus, que Jesus fala para aquela mulher: eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida, e ela sai de lá com tanta. Ela fica tão apavorada, ela fica tão esperançosa que ela ganha uma cidade inteira. Porque é dessa maneira que a gente fica quando a gente sai de uma religião, que a gente fica. Isso existe, isso é real. Deus, é Jesus. Então, foi esse desespero que eu fiquei. E aí eu encontrei meu ex-marido, que também veio do mundo artístico, tocava com o Diogo Nogueira, era do grupo de pagode Sorriso Maroto, e andava no meio artístico, eu era cantora, eu abria show de muitos artistas, eu era modelo, manequim, e nesse período de tempo, Satanás ele veio com bandejas sobrenaturais, porque Satanás já sabia que já estava no tempo de eu me converter. Se você já tinha descoberto lá Jesus, ele já não tinha te aceitado porque já sabia lá atrás o que era. Estou tentando fazer, ligando os pontos aqui. Então aí essa hora é a hora de seduzir. Era a hora, foi a hora. Foi o momento mais... Foi o momento da minha vida que todas as bandejas que você possa imaginar, Satanás trouxe para mim. Eu fui contratada pelo dono da Playboy. Na época eu era virgem ainda. E ele falou para mim: Vanessa, você é a virgem que eu preciso, a virgem da Playboy. Eu vou levar você para São Paulo e você vai ser a virgem da Playboy. E aí ele pegou vários empresários para poder me patrocinar. Dinheiro que não acabava mais. Eu ia ser lançada no lugar da Kelly Key. Hoje, o meu ex-empresário, que se chama Humberto Martins, ele que lançou a Anitta, Ludmilla, todo mundo do meio artístico foi ele que lançou. A maioria das músicas que tocam aí, que são famosas, são dele. Ele é um dos caras, assim, da Spotify. E na época eu estava lançando minha terceira música para ser lançada no Planeta Xuxa, na Rádio Jovem Pan, em todas as rádios possíveis e impossíveis. E nessa mesma época, Marlene Matos, juntamente com meu tio, toda uma equipe veio em cima de mim. Eu assinei contrato com a BMG, que foi a mesma gravadora do Belo. E na época era o meu estouro. 7 dias pro meu estouro. Jesus se apresentou para mim dentro do meu quarto. Eu com a assinatura com a BMG para ser lançada, música completa, book completo, indo para São Paulo para sair na capa da Playboy, para ser lançada no Planeta Xuxa, com empresários, com tudo que você possa imaginar de patrocínio. Meu tio estava nas nuvens, minha família. Quer dizer, a realização do sonho dele. Do sonho de toda a minha família. E eu ganhava muito dinheiro nessa época. Eu era contratada da Globo. Na época a Globo, ela me contratou desde pequenininha. Então eu tenho minha carteira até hoje da Globo de contratada. Que eu fiz muito novela, Cara e Coroa. Então eu tinha uma carteira contratada. Hoje em dia a Globo não contrata mais. Hoje em dia a Globo ela faz... Por obra. Mas na época a gente era contratada. E eu ganhava não só da Globo, como eu também ganhava em desfile, como eu também ganhava em coisas da Xuxa, enfim. Era a minha renda financeira, e meu ex-marido era pagode, muito show com o Diogo, com Sorriso Maroto e outros pagodes. E aí foi na hora que eu estava deitada, vendo um filme, nada a ver com nada a ver, e veio uma canção no meu ouvido. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Eu falei com meu ex-marido assim: onde está tocando essa canção?
Ele falou para mim, que canção? Que canção. Eu falei, tá tocando uma canção, tá tocando uma música, tá dentro do meu tímpano essa música. Ele falou, Vanessa, você tá vendo filme, não tem nada aqui. Eu falei, não é possível. Essa música tá dentro da minha cabeça, Marcelo. Eu fui para fora da varanda e eu lembro como se fosse hoje. Quando eu olhei para o céu, veio aquela voz como trovão na minha cabeça. Vanessa, larga tudo, abandona tudo, porque o que eu tenho para você é muito mais do que o mundo tem para te oferecer. Você é minha. E tudo que você tem não é nada comparado à minha glória na sua vida. Eu me ajoelhei de madrugada naquela varanda. Eu olhei para o céu. E eu, com o contrato, eu falei, Deus, como que eu vou abolir todos os contratos se eu tenho que pagar? Tem multas, né? E etc. Eu falei, Senhor, como que eu vou ser a decepção da minha família? Porque aí entra tanta coisa no meio disso que fica complicado. Eu falei, será que eu não posso fazer os meus trabalhos? Deus falou, Vanessa, eu tenho as nações para você. E Deus é um Deus de exclusividade. Exclusividade. Eu tenho as nações para você. E tudo isso que você vai ganhar não vai ser nada comparado à minha glória. Eu me ajoelhei e naquele joelho ali que eu fiquei, eu chorei, eu levantei a minha mão e falei, a partir de hoje, tudo, dinheiro, fama, glória, contratos, a empresários, eu entrego nas tuas mãos, eu não quero nada, eu não sei como vai ser a minha vida, eu não sei como vai ser meu futuro, eu não sei o que a minha família vai fazer comigo, mas a partir de hoje, Senhor, eu renuncio tudo para ti, e eu quero que o Senhor faça a tua obra na minha vida. A partir daquele dia ali, Satanás ele veio e se apresentou para mim dentro do meu quarto. E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, foi a primeira vez. Eu dormindo, eu falei para minha mãe, mãe, como é que Deus fala com a gente na Bíblia? Porque eu leio e não entendo nada. Minha mãe falou, Vanessa, abre a Bíblia e ora a Deus antes. Quando você orar a Deus antes, o Espírito Santo de Deus vai abrir o seu entendimento e Deus vai falar com você na Bíblia. Eu falei, tá bom. Abri a Bíblia em Jeremias 1, onde Jeremias fala, onde Deus fala para Jeremias. Jeremias fala, Senhor, eu sou pequeno, eu não sei falar. E Deus fala, abra sua boca, Jeremias. E vai aonde eu te levar, você vai fazer. Onde você é um profeta, ou seja, eu não lembro agora que eu estou um pouco... Uhum. E aí eu dormi. E meu ex-marido, ele era kardecista na profundidade do Kardec. Família dele, de geração em geração também. E aí eu falei com Deus, Senhor, fala comigo. Deus falou comigo, deitei. E quando foi de madrugada, uma pessoa me tocou assim. Isso tudo nesse mesmo período? Nesse mesmo período, nessa mesma semana. Dias, Foi uma... a minha vida... Um turbilhão, então, aquela coisa assim. A minha vida, ela foi... O meu chamado, vou dizer assim, ele foi uma coisa assim, catastrófica. Ele foi uma coisa assim que eu não tive tempo de respirar. Eu não tive tempo de ficar parada na igreja. Eu fico vendo essas pessoas que vão para a igreja normal... se membra, passa 2, 3 anos na igreja e às vezes ficam em dúvida. Eu não tive escolha. Foi uma coisa que eu não tive como escolher ficar assim. Ok. Entendeu? Foi um furacão. Quando eu vi, eu não sei explicar.
Deus fez assim, ó, bum, e eu não tive escolha. Eu falo, às vezes as pessoas não conseguem acreditar. Eu falo, eu não tive escolha. De Como falar que assim. foi a frase da menina? Eu ouvi de uma convidada aqui esses dias, assim, escolhido não tem escolha. Eu não tive escolha pro meu chamado. Não tem escolha. Bom, nós terminamos essa primeira parte aqui, mas eu gostaria de conversar com você que está nos ouvindo. Diante de tudo que está escutando, por favor, divulgue esse vídeo. Deixe que mais pessoas tenham conhecimento disso, das coisas que Deus faz e da instrução que Ele está dando. Divulgue esse vídeo. Vá lá nas nossas redes sociais, o vídeo vai estar lá, o próximo também, assim como todos os outros testemunhos, mlnvida.com, rcbrasil.com, são os dois sites, o YouTube dos dois canais, Ministério Meu Lugar no Ninho, RC Brasil. Lá vocês vão poder ter acesso a muita coisa boa, há muito depoimento, há muitas histórias de vida, de transformação, de libertação, aquilo que Deus faz por nós todos os dias, dos nossos milagres diários. Então, aguardem mais um pouquinho que nós temos mais da história da Bispa Vanessa Adassa.